Kardec abre o capítulo 8 do livro Céu e Inferno, afirmando que todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. É claro, ele está se referindo nesse caso às religiões europeias, em particular ao protestantismo e ao catolicismo, que eram as religiões dominantes na sua época, com as derivações naturais que existiam. Budismo, taoísmo, shintoísmo e as outras religiões não europeias, as tradições espirituais não europeias, elas também têm suas divindades, elas também têm suas entidades, mas não há nessas entidades, nessas divindades, nada que lembre essa ideia de anjos da nossa tradição judaico-cristã. Essa é uma figura que é especificamente nossa, né? E um exemplo que a gente pode pegar, por exemplo, são as deidades egípcias. Para os egípcios, cada entidade, cada divindade exercia um papel no mundo, mas não havia nenhuma divisão entre bem e mal, por exemplo, para essas divindades. Se a gente pega as deidades nórdicas, como a gente pode lembrar de Odin, né, o supremo deus nórdico da sabedoria, da magia, da poesia e da guerra, hoje a antropologia nos mostra que fora da nossa tradição essa visão de anjos e demônios simplesmente não existe, diferente do que Kardec pensava. Kardec vai dizer então que seriam os anjos segundo a tradição católica, e ele vai usar para isso um resumo feito pelo Monsieur Gosset, que era cardeal arcebispo de Reims e que havia feito um resumo tendo em vista a quaresma de 1864. No seu documento, esse eclesiástico procura justificar a existência dos anjos, tomando como base, no caso, a Bíblia, que para a igreja a Bíblia era uma fonte de verdade, como muita gente pensa ainda hoje. E se as histórias contidas na Bíblia falavam de anjos, de demônios, de serafins, de querubins, então é porque esses seres realmente existiam. É muito curiosa a leitura do texto, que Kardec transcreve mais ou menos em 5 páginas ali no item 2. E Kardec vai em seguida refutar toda aquela teologia que o Monsieur Gosset apresenta no item 3. Ele começa questionando se faz sentido a gente pensar em seres puramente espirituais e votados à felicidade suprema e eterna desde a sua formação. Mas, como um bom conciliador, Kardec vai procurar então os elementos de convergência entre essa teologia católica e a teoria espírita que ele estava elaborando. E aí cabe um alerta com relação ao item 8. Kardec escreve assim, olha, se uma vez liberta do corpo não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota ou do ignorante permanecerá tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por todo sempre. O que ele está dizendo é que se o espírito permanecesse tal qual quando se deu a sua morte, o bebê, o indígena ou o deficiente mental continuariam na mesma situação no mundo espiritual, ou no céu, a expressão que ele usa, né? Termos como selvagem, imbecil, idiota, não são termos usados mais hoje. Eram de uso habitual naquela época, mas hoje o uso desses termos é inaceitável porque eles estão carregados de muito preconceito, de muita discriminação. Hoje a gente se refere, por exemplo, aos indígenas, aos povos indígenas, ou então aos deficientes mentais. O ignorante a que Kardec se refere, ele é apenas a pessoa não letrada. Então não é a condição de alfabetização que define a ignorância. Nos itens 10 e 11, Kardec procura apresentar a explicação espírita para a ligação do espírito à matéria, demonstrando que um corpo material é apenas uma espécie de envoltório para a alma ou para o espírito, e que a sua vida normal, ele escreve assim, é a vida espiritual. Hoje há alguns questionamentos interessantes a esse respeito. Pergunta-se, por exemplo, se é o caso de insistir nessa separação entre corpo e alma, entre a dimensão material e a espiritual, corpo e espírito, se essas duas realidades não se confundem. Existe, por acaso, espírito sem matéria? E como é que a gente entenderia, por exemplo, a questão 540 do Livro dos Espíritos, onde o Espírito diz, né, se referindo à evolução, né, a evolução desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo.
Então pensar o espírito separado de um corpo, alguma espécie de corpo, será que isso não seria apenas um recurso didático utilizado por Kardec? Apenas uma abstração cartesiana? Até porque, morto o corpo fisiológico, o que seria o corpo espiritual ou perispírito? Não seria também alguma forma de matéria? Por fim, Kardec vai estabelecer uma conciliação entre a ideia de anjo e a teoria espírita, dizendo que ela é apenas uma maneira diferente de afirmar a existência dos espíritos superiores, aqueles que, tendo trilhado os caminhos da experiência humana, alcançaram finalmente a perfeição. Aí nesse ponto a Rejane propôs uma discussão interessante que eu vou compartilhar aqui com você. Ela perguntou assim: será que esse progresso tem um final? Será que existe uma perfeição total que possa ser alcançada por nós? Né? E eu sei muito que ela, na hora eu me lembrei que ela não gosta muito do presidente Jair Bolsonaro. Eu perguntei a ela se ela se sente capaz de amar o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos e admiradores. Ou então, se fosse alguém que tivesse aversão pelo Lula, eu perguntaria para ele se ele se sentiria capaz de amar o ex-presidente Lula, seus filhos, seus admiradores. Alguém que queira caminhar espiritualmente não pode abrigar espaço para ódio ou para qualquer tipo de aversão no seu mundo interior. A gente brincou também com a Zeza, perguntando se ela teria coragem, né? Imagina ela no mundo espiritual, se ela teria coragem de ir para um mundo cheio de gente ruim, para dar umas dicas de bem viver para essas pessoas, da mesma maneira que Jesus fez quando veio aqui à Terra. A gente até brincou com a Zeza, assim, imaginando alguém dizendo para ela: vai não, Zeza, vai não, vão maltratar você lá, né? Vão, sei lá, podem te matar, podem te crucificar, vão judiar de você, né? E aí a gente estava se perguntando: será que a gente teria coragem de ir para auxiliar as pessoas mesmo assim, como Jesus veio? Aí a gente estava conversando que só um espírito capaz de amar, capaz de auxiliar as pessoas, apesar de qualquer afronta, apesar de qualquer agressão, poderia estar naquela condição que Kardec considerou como de perfeição moral. Mas vamos de volta para o texto, né? A partir do item 12, Kardec vai apresentar o que seria a visão espírita a respeito desse assunto, da questão dos anjos. E aí ele explica que as almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que para ele é a perfeição, nessa perfeição, é para todos o mesmo. Os espíritos, portanto, alcançam essa perfeição pelo seu esforço e no uso do seu livre-arbítrio. Aliás, livre-arbítrio que é outro conceito que a gente também precisa ampliar a nossa discussão. Mas é como se Deus dissesse aos espíritos que ele cria: eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei, e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E se existe o mal ou o sofrimento, foi o homem que o criou, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, Kardec observa, jamais se desviaria do bom caminho. E no item 13 ele explica que deste modo, pouco a pouco, no caso do espírito, se desenvolve, aperfeiçoa e se adianta na hierarquia espiritual, até ao estado de puro espírito ou, e aí ele usa essa palavra, ou anjo. Considerar um puro espírito como um anjo, que é uma ideia católica, na verdade a gente precisa entender que isso é apenas uma forma de conciliar as ideias, de modo a facilitar a assimilação das ideias espíritas pelos seus leitores que eram católicos, na sociedade francesa do seu tempo. Sendo assim, ele vai explicar no item 14, de toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos. Mas como a sua existência humana se passou no infinito passado, eis que os supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Ou seja,
Os mais evoluídos de ontem são os que a gente reconhece como espíritos superiores hoje. Portanto, sempre houve espíritos em condição elevada para orientarem os homens, de onde deve ter surgido, portanto, Kardec entende essa crença nos anjos. Agora vamos passar para o capítulo 9, que é intitulado Os Demônios. Do mesmo modo que no capítulo referente aos anjos, aqui Kardec também simplifica um pouquinho ao afirmar que em todas as épocas os demônios desempenharam importante papel nas diferentes teogonias. Aí a gente tem que estar atento, porque em outras tradições espirituais existe, como a gente já disse, crença em entidades ou mesmo em deuses, mas não há essa ideia de que eles sejam voltados para o mal exclusivamente, como se entende no cristianismo a figura dos demônios. Lembrando que mesmo essa ideia de mal não tem o mesmo significado que nós da tradição judaica cristã atribuímos. É o caso, por exemplo, de Medusa, uma figura que você conhece da tradição grega, que era uma belíssima donzela que foi condenada a viver nos subterrâneos do mundo por ter se relacionado sexualmente com Poseidon. Nesse castigo ela passou a ter serpentes no lugar de cabelos, e quem olhasse para ela seria transformado em pedra. Ela em si mesma não era má, a maldade era uma decorrência do castigo que ela vivia. Então a gente percebe que há outra lógica, não é a nossa lógica. Nas tradições africanas, inclusive, a gente vai encontrar uma entidade denominada Obaluayê, que é uma espécie de deus da saúde e da doença ao mesmo tempo. Esse Deus tanto está presente nas enfermidades, quanto também é quem ajuda as pessoas a viabilizarem a sua própria cura. No item 4, Kardec vai afirmar que os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios, ou seja, essa é uma visão, portanto, que é especificamente da nossa tradição. E mais uma vez eu vou recomendar a você tomar cuidado com a menção a povos selvagens e bárbaros nos itens 2 e 3. Veja que Kardec está dando curso à sua visão de evolucionismo social, quando ele entende que os espíritos estão evoluindo de um estado natural, que ele entende ser um estado primitivo, no qual as pessoas seriam regidas pelos seus instintos, para um estado que ele chama de civilizado, que inclusive ele acredita ser superior, e onde as pessoas já seriam supostamente regidas pela razão. É interessante a gente perceber que o preconceito contido no texto não é só em relação aos outros povos, há também o preconceito ali contra os camponeses, né? Que ele entende que eram pessoas que não possuíam sensibilidade suficiente, por exemplo, para admirar as belezas da criação. E na realidade basta a gente andar um quarteirão aqui ao nosso redor, aqui na nossa casa mesmo onde a gente mora, para a gente ver que nossa sociedade, essa sociedade dita civilizada, não é assim tão racional quanto se pensa, tá? Não é assim tão isenta dos instintos, nem tão espiritualizada e apta a compreender as questões abstratas como Kardec e os pensadores da sua época imaginavam. A editora Ideal, inclusive, colocou uma nota de rodapé mostrando como que visões semelhantes subsistem ainda hoje no nosso meio dito civilizado. E aí eles citam, por exemplo, a Sexta-feira 13, o Gato Preto, o Passar por Baixo da Escada, ou então os amuletos que as pessoas usam, a ferradura, o pé de coelho, tudo isso são crendices que subsistem hoje, mesmo no nosso meio dito civilizado. Aliás, inclusive essa categorização de espíritos superiores e espíritos inferiores, só isso já é um problema que a gente precisa analisar com muito cuidado. Superior e inferior com base em que critério? Com base em tecnologia? Com base em saber científico? E até que ponto esse simples saber científico pode ser adotado como critério de superioridade de uma pessoa em relação a outra? Será que Kardec não teria adotado o conceito de homem médio do Adolphe Quetelet? Porque esse modo de pensar em espíritos superiores e espíritos inferiores, ela pressupõe a existência de um nível intermediário, que pode ser essa ideia de homem médio do Quetelet. A Zésa, inclusive, ela comentou ter estranhado muito a descrição dos indígenas que consta lá no item 2. Ela estava falando assim: Elias, eu não acredito que eles sejam assim insensíveis às belezas da criação, como Kardec coloca no texto, né? Só por eles serem indígenas. Ela até comentou, eu acho até que ao contrário, muitos deles demonstram muito maior integração com a natureza do que nós, que nos consideramos mais desenvolvidos, mais evoluídos. Aí ela comentou, eu conheço pessoas aqui, ela falando do bairro dela, né? Bem dessa maneira que Kardec descreve, só que aqui mesmo na cidade.
E aí o que ela quer dizer, né? Se pessoas assim são realmente espíritos inferiores, como o texto está dizendo, então esses espíritos inferiores podem estar aqui mesmo ao nosso redor. Tá? Às vezes até nas classes socialmente privilegiadas. Não é pelo fato de uma pessoa ser um operário ou um indígena que essa pessoa é insensível ou é inferior. Isso na verdade é um preconceito social da nossa parte. E a gente sabe que há entre os indígenas, por exemplo, entre pessoas pobres das periferias, verdadeiros sábios. E a gente sabe que há no meio das pessoas instruídas também pessoas sem um mínimo de sensibilidade, por exemplo, para admirar as belezas da criação. E aí a Rejane lembrou um amigo dela que é belga e que ficou muito impressionado quando veio aqui no Brasil. Ele achava que aqui todo mundo era atrasado, né? Ele imaginava assim, que as pessoas não tinham higiene, não tinham educação. E quando ele começou a andar por aqui, a conviver, a sair, comprar coisas, ele ficou impressionado ao ver, por exemplo, um exemplo que ele citou, que as pessoas usavam luvas nas panificadoras para poder manusear os pães. E aqui quem mexe com alimento não mexe com dinheiro, né? E aí ele estranhou, porque lá de onde ele veio, na Bélgica, lá as pessoas pegam o dinheiro e pegam no pão com a maior naturalidade, com as mesmas mãos, né? Então, convivendo aqui no Brasil com as pessoas, ele percebeu que o povo brasileiro não tinha nada de atrasado, como os europeus pensam ainda hoje. E aí a Flávia lembrou também que em São Paulo as pessoas até hoje ainda acreditam que Goiás é terra de gente atrasada. Então esse tipo de preconceito a gente tem que tomar muito cuidado com ele, mas ele está presente no texto por uma questão de contexto. Então essa questão de quem é atrasado ou inferior e de quem é civilizado ou superior, na verdade ela é um tanto complicada. E já que nós estamos estudando demônios, nós pegamos também casos de alguns espíritos obsessores que a gente encontra na nossa literatura espírita, para a gente estar comparando e entendendo melhor isso. Kardec mesmo apresenta os espíritos obsessores como aqueles que desejam fazer o mal para uma pessoa, muitas vezes motivados por desejo de vingança. São espíritos que foram prejudicados no passado e que hoje se voltam contra nós. E tem o caso do espírito Saldanha, relatado por André Luiz naquele livro Libertação, que é um exemplo muito interessante nesse sentido. Saldanha é um espírito inteligente, habilidoso, mas que estava totalmente absorvido pelo ódio e pelo desejo de se vingar do juiz que havia condenado seu filho sem provas a uma prisão que destruiu ele e a família dele inteira, inclusive o levou à morte. E tudo isso apenas por uma questão de conveniência. Agora ele queria dar o troco. E aí a gente foi conversar, será que Saldanha seria realmente inferior ao juiz, que era uma pessoa que aparentava equilíbrio, né, um senhor da sociedade, mas que não havia hesitado antes de destruir a família inteira do rapaz? O fato de um espírito estar revoltado por ter sofrido uma grande injustiça faz dele um espírito inferior? Qual dos dois, Saldanha ou o juiz, poderia ser associado a essa ideia de espírito inferior ou de demônio, como Kardec associa? E já que ele está utilizando a teologia de São Tomás de Aquino, ele vai analisar então a lógica que existe por trás dessa figura de Satanás como um novo tópico que inicia no item 7 e que vai prosseguir pelos itens seguintes. Aí ele vai usar mais uma vez o texto do Monsieur Gosset. O texto do Monsieur Gosset é uma narrativa melhorada daquilo que consta no livro de Isaías, lá no capítulo 14, nos versículos de 11 até 20, que narra a queda do rei da Babilônia. A Igreja Católica adotou essa história como uma espécie de alegoria relativa ao anjo decaído, né, Lúcifer, tá? Que com essa queda inclusive perdeu o direito ao paraíso, para justificar a existência do diabo ou do Satanás. Aí a Zésa nos contou que a neta dela, a Isabela, veio conversar com ela a respeito dessa contradição que ela percebia entre o que ela ouvia na escola por parte das professoras dela, a escola dela é evangélica, né? E o que ela ouvia na fraternidade espírita, porque na fraternidade espírita a gente fala que diabo não existe, e na escola eles trabalham muito a ideia de diabo, de Satanás. Então é impressionante como ainda hoje há pastores, padres e até professores, sabe, que tentam até assustar as pessoas e até as crianças com essa ideia de diabo, de demônio, de Satanás. Por isso que ele vai ponderar, por exemplo, que a igreja sempre errou ao não levar em conta o progresso da ciência, o que aliás deve ser um alerta sobretudo para nós hoje no espiritismo.
Nós temos visto, infelizmente, muito negacionismo, mesmo no meio espírita. Nós temos visto, por exemplo, pessoas que questionam entidades científicas respeitáveis com base em vídeos que circulam aí nas redes sociais. Nós temos visto, por exemplo, pessoas que colocam em dúvida a eficácia das vacinas para a prevenção da Covid-19 com base em boatos de internet. Nesses tempos de absurdo, eu vi amigos espíritas defendendo a tese da Terra plana. Então assim, olha gente, ser espírita e negar a ciência não faz o menor sentido. Desde 1857 que Kardec advertiu que o espiritismo caminha lado a lado com a ciência. Tá? Se alguém não entendeu isso ainda hoje, então é porque está faltando estudar a obra de Allan Kardec, ou então está faltando estudar um pouco mais sobre ciência, de modo a entender o que significa aquela proposta aliança entre ciência e espiritualidade, que é a base do espiritismo segundo Kardec. Mais à frente, lá no item 15 também, ele vai ponderar que é em nome de Jesus Cristo, que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que nos ensinam semelhantes doutrinas. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, não se faziam sentir. O homem, curvado ao jugo do despotismo, submetia cegamente sua razão, ou melhor, abria mão de sua razão. Hoje chegou a hora da emancipação. Ele compreende a justiça e a deseja durante a vida e após a morte, dizendo: isso não existe, não pode ser Deus, ou Deus não é Deus. Kardec conclui sua análise observando no item 18 que esse tipo de ideia não encontra respaldo nos ensinamentos de Jesus. E ele encerra o capítulo explicando no item 20 que para o Espiritismo a criação de seres inteligentes é única. Criados simples e ignorantes, os espíritos progridem através de uma infinidade de degraus intermediários até alcançarem a condição de espíritos puros, ou anjos, segundo a denominação comum. De forma que, a partir do embrião do ser inteligente até o estágio de anjo, existe uma corrente ininterrupta, em que cada elo marca um degrau para o progresso. Ele finaliza no item 23 observando que essas crenças, de certo modo, tinham por objetivo justificar as injustiças praticadas pelos próprios homens, né? Por exemplo, a ideia de primogênito. Por que o primogênito deveria ter prioridade? Daí Jesus como uma espécie de primogênito também, né? Como a gente vai ver na nossa tradição. Hoje, ele escreve: o círculo das ideias se estendeu. Os homens veem mais claro e têm noções mais claras da justiça. Veem a justiça por si mesmos e, se não a encontram na terra, esperam ao menos encontrá-la mais perfeita no céu. Ele usa essa palavra com certa frequência. Por isso, a razão rejeita toda doutrina em que a justiça divina não apareça na plenitude da sua clareza. Ao final nós fizemos um balanço do estudo desses dois capítulos e a Zésa comentou que foi muito importante porque possibilitou a ela entender melhor a diferença entre a visão cristã tradicional e a visão espírita a respeito de anjos, demônios, essas questões que Kardec aborda. E aí a Rejane ironizou, ela comentou assim: coitado do rei da Babilônia, né? Em vez de ter sido pego para Cristo, ele foi pego para diabo, né? E realmente, né, é interessante o uso que a igreja fez daquele trecho. Ela acha importante a gente romper com essa ideia de que os espíritos, no início da sua jornada evolutiva, possam ser associados à ideia de espíritos imperfeitos ou de demônios. O espírito pode ser simples, mas pode ser bom. E pode ter inteligência desenvolvida, mas está perdido no ódio e no desejo de vingança, como o caso de Saldanha. A Zésa comentou que às vezes a gente ainda alimenta a ideia de que espíritos obsessores são espíritos maus, são espíritos atrasados, cheios de ódio no coração, e que a prática mostra que não tem nada a ver. Normalmente espíritos obsessores são apenas espíritos revoltados com a situação de injustiça da qual eles foram vítimas no passado e que não conseguiram ainda perdoar as pessoas que os ofenderam. Com as discussões, os estudos, a gente vai quebrando essas ideias, a gente vai mudando essas ideias. Daí a importância de grupos de estudo como esse nosso, estudando a obra de Allan Kardec. A Rejane trouxe uma reflexão importante no final. Ela disse: ainda não estou em uma fase em que eu possa dizer que desencarnada, dependendo da injustiça que façam comigo ou com algum ente querido meu, eu não possa me tornar em obsessora de alguém. E a gente começou a pensar nisso e realmente é muito difícil a gente fazer essa autoanálise, né?
Pedro, por exemplo, acho que ele jamais se imaginou negando que fosse amigo de Jesus. Judas, será que algum dia Judas se imaginou entregando Jesus à morte? E nós? Será que nós podemos garantir que seja qual for a monstruosidade praticada contra alguém que a gente ama ou contra nós mesmos, que a gente jamais vai cair numa situação de revolta, de desespero ou de desejo de vingança, como aconteceu com Saldanha, né? Nessa narrativa do André Luiz que a gente pegou e que a gente considera como um espírito obsessor. E nesses casos, então, seremos nós, né, que vamos ser considerados então como um espírito inferior, ou pior, como um obsessor, até mesmo como um demônio, né, na tradição cristã. E aí, será que não existe na verdade tanto um anjo quanto um demônio dentro de cada um de nós? Não terá sido isso que Jesus quis dizer quando disse um de vós é diabo para os seus discípulos? São questões para a gente pensar quando a gente estuda um livro como O Céu e o Inferno. Até porque céu e inferno, anjo ou demônio, a gente sabe que não passam de estados de consciência. E estados de consciência a que estamos sujeitos todos e cada um de nós.